O sistema eleitoral é diferente e um pouco complicado. Por isso, os candidatos se esforçam na reta final para angariar mais eleitores, custe o que custar. O candidato republicano à Casa Branca, por exemplo, fez as vezes de um funcionário do McDonald's em uma loja da rede na Pensilvânia. Conhecido por sua paixão por hambúrgueres e fast food, o ex-presidente usou um avental para proteger a camisa branca e gravata que vestia, enquanto trabalhava na estação de batatas fritas. A ação tinha por objetivo expor o que ele chamou de mentira de Kamala Harris, sua rival nas eleições. Agora trabalhei no McDonald's. Agora trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala, ok? Ela nunca trabalhou aqui. Agora trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala. Kamala afirmou que no verão de 1983, quando era estudante, trabalhou em um McDonald's, alterando entre o caixa, a fritadeira e a máquina de sorvete na Califórnia. Trump, durante sua performance, ouviu um apelo de uma cliente. Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. Por favor, não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil, meu país natal. Essa mulher é Nayara, que nos conta como foi esse inusitado e rápido diálogo com Trump. Eu ainda assim fiquei sem acreditar que eu ia estar de cara com o presidente Trump. Até que chegou o momento, eles começaram, agora vocês vão passar pelo drive-thru, mas eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Lá dentro ele estava dando entrevista, ele tinha colocado o avental, que eu só vi isso depois na mídia social. Ele estava colocando avental, conversou com os empregados do McDonald's, falou, olha, eu estou aqui. Ele fez como se fosse fingindo que ele estava pedindo um trabalho. Eu achei legal porque depois que eu vim pensar, né, eu falei, que legal, eles deixaram a coisa acontecer naturalmente para a interação, ser o mais espontâneo possivelmente. Foi muito emocionante mesmo e eu não imaginei nunca na minha vida que isso ia sair na notícia como saiu, que isso ia ser visto no Brasil e muito menos que ia ter repercussão que teve, que está tendo. As minhas palavras no drive-thru de falar, presidente Trump, por favor, não deixe que os Estados Unidos se tornem Brasil. Eu não imaginei que as pessoas que a voz das pessoas, dos brasileiros estava sendo tão abafada. E conta que 2024 as eleições estão mais tensas e acirradas. Para mim, essa está sendo uma das eleições mais acirradas. Vai ser, como se diz, nós estamos passando por um momento muito definitivo, porque ambos nós temos o Partido Republicano e o Partido Democrático, e ambos os partidos têm agendas super diferentes. Entendeu? No passado, elas às vezes mergiam um pouquinho, tinha algumas coisas que não eram tão tão radicalmente diferentes. Mas agora, tanto em questão de economia, a política internacional, todos os aspectos são extremamente diferentes. Então, o país vai partir para um caminho ou outro, assim, a diferença vai ser muito grande dependendo de quem ganhar. Eu considero um dos momentos mais cruciais da política americana, pelo menos a partir do ponto que eu me envolvi, né, nas últimas 2 décadas. Provavelmente tiveram outras épocas assim também no passado, mas que eu esteja a par, eu acho que essa é bem definitiva. A comerciante fala que o corpo a corpo com o povo é diferente do Brasil. Os candidatos não saem nas ruas para fazer campanha. Não, tem bastante disso. Mas eles não saem na rua apertando mão das pessoas. Quem faz isso é o comitê deles, são os representantes locais que fazem isso. Mas os políticos mesmo, eles têm, por exemplo, town halls, que são reuniões menores, né? Não são tão abrangentes, não são milhares e milhares de pessoas. Eles fazem reuniões pequenas nos comitês locais para, vamos dizer, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. E aí as pessoas têm um momento de perguntas e respostas, onde o cidadão pode interagir com eles. Mas não tem muito disso de estar passando pelo meio da rua, mas mesmo porque o estilo de vida que é bem diferente. Você não vê essa quantidade de gente caminhando na rua, a não ser que você esteja em Nova York, né, nas grandes metrópoles. Cidades locais, mais ou menos onde eu moro, onde eu trabalho, você vê muito pouca gente caminhando pela rua. Então, para um político estar no meio da rua, apertando mão das pessoas e conversando com eles no dia a dia, isso quase não existe.
Mas tem muita programação, tem jantares, tem para arrecadar fundos, para sustentar a campanha política. Tem muita dessas coisas, mas são eventos mais restritos, são eventos mais privados. Eventos que ficam lotados. E nesse final de campanha, os candidatos contam com o apoio de celebridades em seus comícios. A democrata levou o cantor americano Usher, um dos maiores astros de Atlanta, para discursar ao seu lado no estado da Geórgia. Quero que ela seja nossa próxima presidente dos Estados Unidos. E podemos fazer isso, mas faremos isso juntos. And we can do it, but we're gonna do it together. Em outro evento, sem a presença de Kamala, o ex-presidente Barack Obama pediu aos moradores do estado de Nevada que votem para começar a construir uma América melhor e mais forte, justa e igualitária e mais esperançosa, acrescentando que a eleição será apertada. A cantora americana Taylor Swift anunciou apoio à candidata democrata na eleição presidencial. A estrela da música pop escreveu no Instagram: "Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. A dona de hits como Love Story e Anti-Hero explicou no texto que se identificava com as ideias da atual vice-presidente e que a democrata era uma líder de mão firme e talentosa. Trump, por sua vez, foi apoiado pelo bilionário Elon Musk em evento de campanha na Pensilvânia. Trata-se de convencer as pessoas que às vezes sentem que seu voto não conta para nada, ou que tudo é fraudado, ou o que quer que seja, que o voto realmente importa. E se há alguma eleição em suas vidas em que eles devem votar, é esta. Esta eleição é realmente uma grande coisa. They should vote in this one. This one, it really is a big deal." Musk também anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro até 5 de novembro para os eleitores do estado que assinarem a petição de sua organização para endossar o republicano. Eu acho que é uma estratégia muito boa ter famosos ao lado deles, como você mesma disse. A Taylor Swift declarou voto a Kamala Harris. Interessante até falar disso, porque a Taylor Swift representa um eleitorado de mulheres solteiras que não querem ter filhos, que tem crescido muito nos Estados Unidos, né? Inclusive tem pesquisas que falam que daqui a 10 anos, 45% da população feminina vão ter esse perfil. E o J.D. Vance, que é o vice do Trump, ele bate muito contra essas mulheres. E vamos falar de gênero aqui rapidinho, as mulheres em sua maioria apoiam mais a Kamala do que o Trump. Então o Trump, ele tem patinado um pouco com esse público feminino. Então a gente tem a Taylor Swift, a gente teve o Dennis Quaid, que é um ator bem em voga também, declarando apoio ao Trump. O Elon Musk, que é uma pessoa muito influente, né? Ele tem uma rede social, é um debate extenso aqui, a gente pode... É outro debate, né? Como é que os donos, né, e proprietários de redes sociais devem ou não se manifestar politicamente, mas ele se manifesta e faz isso muito claramente, sem vergonha, né? Isso aí, ele é Trump. Ele recentemente esteve com o Trump na Pensilvânia, que é um estado pêndulo, onde ele anunciou que iria doar $1 milhão até o dia das eleições para cada um dos seus seguidores que aderirem a uma petição que ele está fazendo online, se você é a favor do porte de armas e da liberdade. Então ele estava nesse palco em Pensilvânia com o Trump e doou um cheque de $1 milhão. Ele realmente está fazendo isso para quem assinar a petição e declarar apoio ao Trump, mas tem que estar nos estados pêndulos. Então isso é muito bom pro Trump. Ele vai com certeza atrair muita gente que está indecisa naquele momento e que, beleza, eu vou votar no Trump e eu posso ganhar $1 milhão. Então, assim, muito, muito, muito importante essa adesão do Elon Musk nessa reta final. Kamala e Trump travam uma luta acirrada. Os dois candidatos estão usando seus últimos dias de campanha em estados que podem mudar para um ou para outro partido, assim como seus emissários. É interessante observar que o sistema eleitoral norte-americano, quando foi desenhado pelos pais fundadores daquele país, foi feito no sentido de evitar, em primeiro lugar, uma ascensão muito forte de um populismo, e pelo fato de que o presidente dos Estados Unidos seria o representante da União dos Estados Federados,
era necessário que ele tivesse justamente a representação desses estados. Então, um aspecto fundamental da ideia por detrás do colégio eleitoral nos Estados Unidos é garantir que o presidente eleito seja o presidente escolhido pela maioria dos estados, justamente em razão daquela própria questão que eles comentam muito a respeito do Estado da União. E o fato é extremamente relevante justamente para preservar a União mais forte e integrada. Porque se o sistema fosse, como se observa em muitos países, baseado somente na questão do número de votos, obviamente que estados menores jamais teriam aí uma preponderância importante nessa situação toda. Obviamente, muita gente vai reclamar dizendo que o cenário eleitoral norte-americano é definido por poucos estados, mas o fato é de que o presidente dos Estados Unidos, para ser eleito, precisa representar esses estados, precisa ter votos nesses estados e que, por menores que sejam, tem aí uma relevância importante. A campanha traz ainda um assunto que impacta o mundo inteiro: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Trump se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Nova York. Ele prometeu a Zelensky resolver a guerra na Ucrânia se vencer as eleições. Acho que o presidente disse melhor. Essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido e nós a resolveremos. É um quebra-cabeça complicado, um quebra-cabeça muito complicado, mas nós resolveremos. E as pessoas seguirão com suas vidas. Muitas pessoas mortas, muitas cidades bonitas. Eu vi essas cidades, elas são tão bonitas. People get on with their lives. Too many people dead. Too many beautiful cities. I've seen those cities. They're so beautiful and Trump elogiou a relação muito boa que mantém com Zelensky, mas também com o presidente russo Vladimir Putin. A reunião entre Trump e Volodymyr Zelensky ocorreu um dia depois que o presidente ucraniano se reuniu na Casa Branca com o presidente Joe Biden e com a vice-presidente Kamala Harris, após passar pelo Congresso americano. Ao final do encontro, Zelensky disse estar agradecido pela reunião muito produtiva. Apresentei a ele nosso plano de vitória e revisamos a fundo a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para o nosso povo, disse ele em uma mensagem no X. Em visita aqui aos Estados Unidos, Volodymyr Zelensky se encontrou com o ex-presidente. Isso após ter recebido apoio do atual governo democrata, mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda a seu país caso Donald Trump vença as eleições. O candidato republicano denuncia regularmente as enormes quantias de dinheiro desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022. Totalmente diferentes das posturas de política externa dos futuros governos ou de Kamala Harris ou de Donald Trump. Em alguns casos, totalmente diferentes, em outros, um pouco menos, com tratativas não tão diferentes. O que seria muito diferente, só para nós darmos um exemplo? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Há uma interpretação pela equipe de Donald Trump de que deveria ter mais diálogo com a Rússia, já que há uma proximidade de Donald Trump com Putin, mesmo durante o seu governo isso aconteceu, e dessa forma haveria um diálogo de solução do conflito, da guerra, a partir de uma premissa a favor da Rússia. Isso poderia trazer menos apoio à Ucrânia, principalmente militar, e mais uma tentativa de atender parte dos pedidos russos para colocar fim ao conflito. Por parte de Kamala Harris, a proposta é totalmente diferente. Não ter diálogo com os russos, a não ser que atendessem premissas do ponto de vista ucraniano e americano, já que os Estados Unidos levaram também a Ucrânia e a Rússia a terem esse conflito. Por quê? Porque os Estados Unidos insistiram em que a Ucrânia integrasse a OTAN, que é o grande bloco de defesa internacional, que justamente é nesse bloco que a Rússia não queria
seria a Ucrânia. Então, parte da premissa de conversar com os russos, outra parte da premissa de apoiar ainda mais a Ucrânia para que ela tenha força para enfrentar a Rússia e tenha força numa negociação ou até mesmo, eventualmente, mas improvável, vencer a guerra. Vencer os desafios da potência mundial. Os Estados Unidos chegam perto de saber quem será seu líder.